obrigada, Cida. Muito bom dia a todos vocês. Vamos dar sequência àquele cenário magistral que nos acabou de desenhar na mente o professor Romão, de como a vida eclode, de como a exuberância da vida, não é certo, eclode. E a partir desse cenário a gente se vai focar na questão do humano. Como esse humano se organiza, como esse humano cria estruturas, como esse humano cria instituições, como se socializa, como essa socialização vai mudando, de alguma maneira vai criando contornos diferenciados no transcurso de algo que nós chamamos a história do humano, a nossa história, e é essa história que se insere necessariamente, por favor, Román, na percepção de aquilo que acabamos de construir necessariamente neste contexto. E dentro deste contexto é muito fácil de ver, muito fácil de distinguir que entramos nesta grande sinfonia faz muito pouco tempo. Nós, os humanos, pelo que sabemos até o momento, somos a última espécie que entra neste cenário. E diferentemente de todas as outras espécies, somos criadores de realidades organizacionais que não se perpetuam em um tempo infindável, mas que vão mudando, que vão adquirindo perfis diferenciados. Entre, por favor, a próxima, entre essa ordem do cosmos, em que previsivelmente vamos em busca do Sol, olhando para o leste, e vamos em busca, não é certo, das estrelas e das constelações que aparecem em cada estação, em um ponto do espaço. É um mundo previsível, o que nos permite, não é certo, o cosmos é literalmente predecir a oportunidade de uma manhã, de uma nova estação, de um novo ciclo, e esperamos que de fato, não é certo, isso aconteça. E a mesma ciclicidade que se dá, não é certo, no universo do biológico, as alfaces que comemos são mais ou menos as mesmas alfaces que comeram nossos avós, talvez um pouquinho mais repoludas, talvez um pouquinho mais franzinhas, mas a gente espera que o sabor da alface seja praticamente o mesmo. Igualmente acredito que o coelho deve esperar que o sabor da cenoura seja, não é certo, exatamente o mesmo que comeu em estações anteriores. No humano, essa possibilidade de previsibilidade não acontece. Nós, tudo indica, não somos um produto acabado, nem no plano, não é certo, biológico, desde já no contexto histórico ou cultural. Nós nos estamos fazendo. Da mesma maneira que Román nos ia mostrando que a vida se recria e se renova, e nesse renovar-se e recriar-se se perpetua como vida, apesar de os indivíduos particulares saírem de cena, mas a vida se perpetua. De alguma maneira, os nossos elementos contribuintes para a construção do humano se vão renovando, reformulando, revisitando para perpetuar essa organização factível de um projeto cujo final não conhecemos. Nós, os humanos, somos imprevisíveis, e nessa imprevisibilidade temos criado maneiras de organização das mais diferentes, desde aquelas primeiras em que nos, por favor, não é certo, Romana, próxima, em que nos agrupávamos em pequenas comunidades, aquilo que nós chamamos, não é certo, as experiências tribais, em que praticamente compartilhávamos não só
o acto da vida, mas também os actos dos sonhos. Quando vivíamos em tribos, tínhamos as mesmas aspirações de futuro. Quando vivíamos em tribos, desde já, não é certo, tínhamos uma ancestralidade comum, coisa que não vamos a ver nas estruturas já das cidades, não vamos a ver desde já nos múltiplos processos, não é certo, em que o Estado se organiza, em que a heterogeneidade de origem, em que a ancestralidade mostra uma diversidade dentro dos próprios indivíduos que constituem e formam essa cidade e formam esse Estado, nós temos tido as mais diversas maneiras de nos organizar e as mais diversas maneiras de gerir essa organização. Temos passado de teocracias para monarquias, de monarquias para tiranias, de tiranias para plutocracia, de plutocracias, desde já, não é certo, para democracias. E na democracia reinante já não é suficiente para nós a democracia representativa. Estamos começando a pensar uma democracia participativa. Nós estamos criando um repertório de saberes e afazeres em quanto a gerir a experiência humana que não está dado de base nem pela biologia, não é certo, nem pelo próprio cosmos. Nós estamos sendo partícipes na construção do humano. E nessa construção do humano, por favor, citemos a próxima. Sempre é bom lembrar que somos 100% biológicos e igualmente 100% culturais. Nós criamos repertórios de maneiras de ser e estar dentro deste mundo. Esses repertórios não estavam já definidos para nós. Qualquer abelha que nasce dentro de uma colmeia já sabe qual é sua função nessa comunidade na qual habita. Qualquer peixe que vai integrar um cardume também sabe qual é, não é certo, sua trajetória. Em última instância, ao nascer uma tartaruguinha do mar, ela não fica despistada para saber onde é que está o mar. Ela sabe onde está o mar e, ainda que seja muito frágil, corre disparada para o mar. São experiências de vida em abelha, em peixe, em tartaruga, e de aí também qualquer outro mamífero, em el que já se sabe o que fazer. O script de sua trajetória de vida já está definido no próprio momento do nascer. Não é a experiência do humano. Na experiência do humano, o improvável, o impensável, sempre tem um espaço de articulação. Então, quando estamos falando de 100% culturais, nos estamos referindo justamente àquilo que nós somos capazes de criar, nós somos capazes de oferecer e ofertar ao cosmos e ao biológico como fruto de nossa própria espécie e não somente, não é certo, como participante de um macro projeto de vida. E essa aí talvez que esteja, não é certo, absolutamente toda a nossa dificuldade. Que quando nós nascemos e quando nós estamos vivendo, nem sempre sabemos o que fazer. Temos tamanho leque de possibilidades que se abrem na nossa frente, tamanha quantidade de opções que se descortinam a cada instante, que exigem sempre uma deliberação e uma escolha, às vezes racional, propositiva, outras vezes intempestiva, emocional, mas sempre vão necessitar, não é certo, de uma escolha, que esse saber o que estou fazendo, saber o que estou dizendo, sempre tem que ir entre aspas ou entre parênteses.
a gente não sabe, a gente sempre está aprendendo. E o dilema que nos apresenta a vida para nossa espécie. Quando temos que escolher apenas uma coisa entre milhares de possibilidades que se ofertam. Dentro da experiência que neste momento reina em nossa história, que é a monogamia, nós temos que escolher um marido entre centenas de possíveis rapazes que a gente não conheceu, ou que conhecem nossa vida. E os homens têm que escolher uma mulher, ainda que tenham a lembrança aí reptílica no cérebro ancestral das poligamias. Porque a gente experimentou a poligamia, foi uma prática muito frequente em diferentes povos dentro do planeta. A poliandria igualmente foi uma prática frequente em determinadas regiões de nosso planeta. Hoje estamos experimentando a monogamia e não quer dizer que vamos parar lá. Talvez, não é certo, encontremos outra diversidade de criações ou de maneiras de gerar aquilo que chamamos família e com ela perpetuar a nossa espécie. Somos 100% biológicos e 100% culturais. Enquanto biológicos, sem sombra de dúvida, nosso corpo sabe o que fazer. Não temos que estar dando diretivas a nosso coração para que bombeie, a nosso estômago, a nosso intestino para que faça a digestão. Há um saber, há algo que já se aprendeu e se incorporou em um processo que é autônomo no sentido de uma conquista, de uma liberdade de ação. Culturalmente estamos aprendendo. Nós não sabemos, temos saberes provisórios. Estamos continuamente aprendendo e nisso a regeneração é possível. Por favor, não é certo, se podemos ter a próxima. E é exatamente nesse criar vida e consumir vida, como criadores de vida, ofertamos nossas contribuições, nossos talentos, nossos saberes, nossas capacidades, nossas inspirações, e por sua vez, nós consumimos vida. Tudo isso vai a dar-se necessariamente aqui, neste cenário, para o qual nos fala, por favor, não é certo, Román, de maneira muito direta o Dr. Boris Cyrulnik, um dos grandes neuropediatras contemporâneos, foi aquele que conceitualizou e otorgou o nome de resiliência para o mundo do humano, tirado de um fenômeno dado, não é certo, na física. Hoje falamos da resiliência humana, da capacidade de resistir a traumas, de nos repor e nos reconstruir ante tragédias humanas, tirando de um potencial de vida novas variáveis que nos permitam emergir e que nos permitam ainda, não é certo, ter a vitalidade, a pujança e a esperança renovada. É o doutor, não é certo, Boris Cyrulnik, que nos vai a dizer com muita clareza que é de fato o meio que modela a massa cerebral e da forma o que, sem ele, não passaria de um ajuntamento informe. E sobre, não é certo, sobre o efeito das interações precoces que o cérebro adquire um modo de ser sensível, seja capaz de responder aos estímulos, ao mundo e a um modo de reagir a ele. É o meio, é a ambiência, é aquilo que nos estava falando, não é certo, professor Román, que vocês tinham feito contribuições tão precisas sobre o acolhimento dessa fragilidade que chega, não é certo, a este mundo e simplesmente se oferece na sua presença, porque ainda não tem mais nada para oferecer. E se oferece em uma presença a qual nós, adultos que acolhemos essa vida, nesse cenário, não é certo, novo para ela, simplesmente ficamos
totalmente sensibilizados, totalmente absortos e entregues pelo maravilhamento que essa vida nos provoca. O próprio professor Cyrulnik diz em uma oportunidade que a vida enfeitiça. E de fato, não é certo, toda mãe, todo pai, aqui sabe perfeitamente que ante seu bebê ficamos enfeitiçados. E também ficamos enfeitiçados ante bebês de outras espécies. Um cachorrinho que acaba de nascer, um gatinho que acaba de nascer, a gente fica enfeitiçado. É o poder que a vida exerce dentro de nós. E sobre isto mesmo, por favor, a próxima, nos vai falar a doutora Penélope Lerch, também outra pediatra dedicada ao comportamento das crianças dentro de um meio, dentro de uma sociedade, nos vai dizer que são as emoções, são os vínculos afetivos aos quais um bebê ou uma criança é capaz de reagir, ainda não tem um instrumento cognitivo, ainda não tem uma organização mental que lhe permita entender outra linguagem, a linguagem que entende um ser que acaba de ingressar na vida, simplesmente é a linguagem das emoções, é a linguagem dos afetos, é a linguagem do calor. Não há outra linguagem factível de ser compreendida nesse estágio em que a vida se organiza. Lembrem-se que quando falamos vida, falamos de todas as expressões de vida. E vocês lembram muito bem que as experiências que podemos fazer, por exemplo, com um unicelular, com uma ameba, quando cutucamos uma ameba com algum objeto punzante, simplesmente a ameba se contrai. Depois de um tempo, ela volta à sua condição normal. Voltamos a cutucarla, novamente se contrai. Depois de um tempo, retorna à sua forma normal. Passados 5 ou 6 vezes em que realmente ela é agredida, se vocês quiserem utilizar esse termo, a ameba fica contraída e não consegue se distender mais. Nessa contração, se autoasfixia e morre. Essa é a resposta que se tem a um meio, a uma intervenção do meio em um unicelular. A doutora Penélope nos fala justamente da importância que tem para a saúde mental as experiências emocionais. E chega a dizer que desde o começo da vida, e forma na base da confiança, capacidade de distender, a confiança que os bebês têm nos outros e em si mesmos, da infância para a velhice. Acredito que teríamos novamente que recorrer aos estudos do desenvolvimento infantil. Teríamos que recorrer novamente às pesquisas de Piaget, às pesquisas feitas pelos estudiosos do comportamento dos bebês, no caso, não é certo, estes 2 profissionais, porque ali vamos a ter uma revelação de como reverbera, o nosso comportamento sobre esses seres que ingressam no cenário da vida e como esses seres, no transcurso e no seu próprio desenvolvimento, vão a reagir àquelas variáveis que receberam inicialmente quando acolhidos. E a gente esquece que nosso primeiro mecanismo de aprendizagem simplesmente é a imitação. Nós não temos instrumento para aprender
a não ser imitando, copiando aquilo que vemos em nosso entorno. Alguém gostaria de falar ou de dizer algo a respeito desta encenação? Desculpa se pode levar o microfone para... Nós somos criaturas de imitação. E não precisa necessariamente ser em nosso estágio infantil. Qualquer coisa que aprendamos, da qual não tenhamos conhecimento, o que vamos aprender vai ser imitando. Nós vamos a imitar nosso professor de piano, se não sabemos piano. Nós vamos a imitar, não é certo, nosso professor de computação, se não sabemos computação. É um processo que arrastamos ao longo de nossa vida. E recém começamos a adquirir competências de criar quando essa imitação está o suficientemente sedimentada, enraizada, metabolizada dentro de nós. Por favor. Boa tarde. Eu estou muito emocionada porque eu me vi quando criança. Quando eu era pequena, eu vi uma cena do meu pai tentando matar a minha mãe. Por isso, eu adquiri um câncer de mama, mas hoje eu estou curada. Eu estou muito emocionada. Realmente foi muito bom eu ter vindo aqui. Obrigada. A gente que agradece pela sua contribuição. De peito aberto, eu estou aqui. Quando fala, não é certo, que está emocionada, sem sombra de dúvida, é uma animação extremamente forte. Ver uma criança gritando com um bebê, uma criança de alguma maneira gesticulando, dessa maneira. E a gente, não é certo, sabe que todos nós estivemos submetidos a isso. Absolutamente todos nós estivemos submetidos a isso. Por favor. As emoções necessariamente vão a ser o meio pelo qual vamos a organizar, criar e orquestrar aquilo que nos vai dar mais tarde a noção de identidade. Quem eu sou? Qual é meu talento? Qual é minha capacidade? Qual é meu perfume na sua singularidade, em el que eu posso oferecer a esta comunidade de vida que me acolhe e que, obviamente, apenas eu posso dar aquilo que está dentro de mim. Esse reconhecimento enquanto identidade de qual é minha singularidade. Isso não se pode de maneira nenhuma fazer, não é certo, aflorar, a não ser através de um repertório de emoções que minimamente legitimem aquele ser que está chegando. E quando dizemos minimamente legitimem, estamos falando oferecer a confiabilidade irrestrita para alguém que se está oferecendo a nós em uma confiança irrestrita. Gente, quando nascemos com muitas poucas habilidades para sobreviver. Sequer nos conseguimos mexer dentro do berço. Precisamos meses para poder adquirir algum tipo de autonomia que nos permita mexer-nos no berço. É mais, quando nascemos sequer sabemos onde está a fonte de vida, ou seja, o seio de nossa mãe. Ainda não é certo que não se tenha uma mãe biológica, nós não saberíamos onde está o bico da mamadeira. Alguém nos tem que conduzir até ele. Precisamos muito tempo para adquirir a possibilidade de ficar erectos, apesar de sermos uma espécie erecta.
precisamos mais anos ainda para poder articular nosso pensamento e para poder transmitir nossos sentimentos e sensações. Lá se vão quase 10, 12 anos para termos maturidade biológica e poder criar, poder procriar, poder dar vida a outra vida. Não há nenhum outro ser vivo, não há nenhuma outra espécie que demande tamanha quantidade de tempo e de aprendizagem para adquirir autonomia. Lá se nos vão 16, 18 anos para ter uma maturação psicológica, para adquirir aquilo que se chama maioridade. Maioridade que hoje sabemos se estende um pouquinho mais, não é certo? Do que aquilo que legalmente está inscrito em nosso RG. Muitas vezes temos adolescentones de 30 anos, 35 anos em casa. Ou seja, é um processo muito lento. Nós somos lentos. Demoramos em poder adquirir a competência de dar conta de nossa própria vida. Sempre naquela afirmação de que não sabemos, na palavra contundente e absoluta e radical, estamos aprendendo. Estamos aprendendo. E nesse aprender, as emoções adquirem um repertório, adquirem uma ingerência absolutamente fundamental. Por favor, não é certo, a próxima. E nesta condição de vermos e de avaliarmos a trajetória de nossa história, o professor, mais uma vez, Maturana, junto com uma outra pedagoga chamada Gerda Wenderzoller, vão a criar, em uma obra chamada Amar e Brincar, um quadro, um mapa, que nos permite nos reconhecermos em dois modelos, em duas modalidades de nos expressarmos dentro da vida. Aquilo que ele vai chamar os patriarcados e aquilo que vai chamar de cultura matrística. Por favor, gostaria de que não nos confundamos. Não está falando de cultura matriarcal, porque a matriarcal é tão idêntica a esta modelação patriarcal, não é certo? Estamos falando de matriz, estamos falando, não é certo, dessa matriz biológica da qual o professor Roman nos discorria, não é certo, minutos atrás. E algumas questões que são extremamente interessantes entre estes dois modelos, dois modos de reagir ao mundo no qual estamos e de ofertar a nossa contribuição nesse mundo, não é certo, onde estamos. Começa desde já pela condição da apropriação, a capacidade acumulativa do acumular, em contraposição à participação. Mas aquilo que nos interessa a nós dentro desta abordagem, as relações interpessoais, nos diz, num patriarcado, as relações interpessoais são baseadas no modelo autoritarismo, obediência, vigilância, controle. Penso que grande parte de nós nos temos educado, temos frequentado escolas, temos desde já, não é certo, alguns de nós frequentado famílias, nos quais estes 4 elementos estavam constituindo a rede de relações, permeando a modalidade de se comunicar e de se expressar. É mais, se tinha como um valor positivo, relevante, edificante, que o pai tivesse um papel autoritário. E vejam que nesse papel autoritário, esse próprio pai, quando estamos falando de um seio familiar, era privado do contato
quanto amoroso no trato diário com seus próprios filhos. E isto é realmente interessante observar, porque quando estamos falando de autoritarismo, via de regra acreditamos que há alguma vantagem em aquele que faz o papel do autoritário. E não vemos as terríveis desvantagens, o terrível peso que termina sendo carregado em esse papel do autoritário. Quantas vezes se tem ouvido dentro desse próprio cenário, não é, familiar, comporte-se bem, faça, não é, as tarefas, não briga com teu irmão menor, porque veja que quando chegue teu pai em casa, vou contar para ele. Cuidado, não é certo, que vou falar para teu pai. E com isso temos criado essa reverberância de alguém que necessariamente tem que estar punindo, necessariamente tem que estar colocando o limite coercivo, o limite doloroso a um comportamento que entendemos desviante. Nenhum autoritarismo cria vantagens para nenhuma das partes que o exercem. Ambas as partes são vítimas. Ambas as partes, não é certo, ficam aquém de sua possibilidade natural na qualidade de seus relacionamentos. E o mesmo acontece, não é certo, com a obediência. Não só aquele que está submetido, em última instância, ao dictamen de uma ordem, é a parte mais dolorosa do processo. Ambas as condições são geradoras de dor. Como ambas as condições da vigilância e do controle terminam corrompendo a relação, terminam usurpando os espaços de liberdade. Que é o que poderíamos ver em um modelo não autoritário? Que é o que poderíamos expressar em um modelo não autoritário e, consequentemente, matrístico na percepção do Maturana? As relações interpessoais são baseadas no modelo amizade. Que, por favor, não significa anuir com qualquer coisa. Cuidado que amizade não é permissividade. Amizade, não é certo, não é dar lugar e espaço para qualquer natureza de comportamento. Cooperação, companheirismo, busca de consenso. Gente, historicamente, nós tivemos experiências de culturas matrísticas. Quando generalizamos e passamos, não é certo, a afirmar que toda a história da humanidade foi de modelo patriarcal, toda a história da experiência humana se deu na vigência dessas variáveis, não está correto, não é justo, é mais, é falso, não é verdadeiro. Nós tivemos, dentro do próprio Ocidente, experiências como a experiência cretense, onde a convivialidade ficou retratada praticamente em toda a sua experiência pictórica, em toda a sua experiência arquitetônica e ainda celebrada nas cerâmicas extraordinárias que podemos ver hoje nos museus, onde a vida natural, a vida da convivialidade em um repartir alimento, em um compartilhar alimento em jardins, ou ainda de pessoas dançando, ou ainda de pessoas preparando alimento, é o que se retrata pictoricamente como celebração da vida prosaica, que não deixa de ser uma vida
poética. Nós não vamos encontrar como resquícios arqueológicos dentro de Creta, ou ainda na sua arte, figuras emblemáticas de chefes conquistando um outro povo, ou ainda de figuras masculinas brandiendo armas, ou ainda pior, não é certo? Pessoas escravas ou manifestando submissão a algum chefe triunfalista. Não vamos encontrar essas expressões, que obviamente vamos encontrar em outras culturas, que vamos encontrar de maneira muito exaltada, não é certo? Em outras culturas, indicativas de aquele outro modelo. Eu faço um convite a vocês. Procurem apenas, não precisa ser muito grande, 5 quarteirões em torno de onde vocês moram. Procurem, não é certo, lembrar os 5 quarteirões que tem na frente, os 5 quarteirões que tem para o leste, para o oeste, para trás. Conseguem lembrar o nome das ruas em torno desses 5 quarteirões? Conseguem lembrar os nomes de que pessoas são? Aqueles que não conhecem os nomes dessas pessoas que as ruas designam, imaginam quem deveriam ser? Talvez um grande enfermeiro da comunidade. Talvez o nome de um bombeiro. Nós gostamos tanto dos bombeiros. Talvez um professor da escola pública que frequentávamos ou que estava localizada aí. Via de regra, os nomes das grandes avenidas estão destinados ao quê? A colega nos está dizendo aos vencedores, aos políticos, aos generais. Pessoas que se destacaram na sociedade. Lembram das estátuas que estão perto da casa de vocês? Ou ainda das estátuas que estão no parque perto da casa de vocês? Estão celebrando o quê? Conseguimos distinguir que estamos dentro de um espaço que foi modelado grandemente por um cincel, por um pincel patriarcal. Se lembram os grandes monumentos, não necessariamente das cidades de vocês, mas do mundo inteiro, do planeta inteiro, a gente tem algumas paisagens desta natureza ou desta outra natureza. E nessa mesma tabela, por favor, a próxima, Romão, tenha bondade. Ele ainda, não é certo, nos fala sobre não há oposição natural entre homens e mulheres, mas estas, as mulheres, são subordinadas aos homens em função da apropriação da procriação. Apropriação da procriação. E basta também, não é certo, lembrar a origem da palavra
patrimônio, em contraposição a matrimônio. De um modelo que, na sua outra vertiente, nos fala: não há oposição entre homens e mulheres, nem subordinação de parte a parte. Exatamente esta mesma matriz a vamos a encontrar em uma outra pesquisadora, é uma cientista social, já não é uma bióloga, é uma cientista social e cientista política, por favor, chamada Riane Eisler, quando esquematiza isto de maneira extremamente clara. Extremamente clara. Temos um modelo de dominação, temos um modelo de parceria. Penso que nós estamos transitando, a partir do momento que nos permitimos refletir sobre estas questões, penso que estamos transitando de um modelo de dominação para um modelo de parceria. Ou ao menos estamos contemplando a possibilidade de que uma outra realidade organizacional, de que um outro paradigma, se vocês quiserem, consiga regular nossas relações interpessoais. Simplesmente porque são nossas relações interpessoais que determinam nosso estado interno de ser e nosso estado externo de reagir ao meio. Penso que nenhum de nós perde o sono por saber que uma estrela anã acaba, não é certo, de morrer dentro do cosmos. Aliás, se descobriram ontem ninhos de estrelas anãs. Ninhos de estrelas anãs. Eu não ouvi nenhum fogueteiro, nem nenhuma celebração significativa. Entretanto, isso está acontecendo no cosmos. Mas a gente é capaz de perder o sono se chegou a brigar com o filho, se chegou a brigar com a mulher, ou chegou a brigar com o marido, ainda com o irmão, ainda com a mãe, com o pai. São os afetos, são a qualidade relacional a que literalmente impacta nossa maneira e nosso modo de processar e de experimentar a vida.